Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. So don't worry about a thing. Every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smiles with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. So don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem vos fala é Rubem Gonzalez, diretamente da Conversa ao Pé do Rádio. Esse é o nosso portal, esse é o nosso canal. E para animar aí, para abrir a segunda-feira, eu sei, essa música já passou. Three Little Birds com Gilberto Gil, musiquinha, um reggae de Bob Marley, mas o diretor pediu. Eu não pedi, eu dei opinião. Opinião de diretor, entendeu? Opinião de diretor é o seguinte: se você não obedecer, você paga caro. Não, eu sou diretor nos primeiros 32 instantes que o vídeo começa. Não vem com isso. Então tá bom. Então, tá bom. Ele pediu, eu quero ouvir ainda. Eu dei opinião. Ele deu opinião. Desculpem, gente. Ele deu opinião. E essa daí foi a música escolhida por ele. Ele mandou botar isso aqui. Socorro! Tá? Então é o seguinte. É isso aí, gente. De novo que eu só dei opinião, não mandei tá bom. Nada. Então tá bom. Ele não mandou. Ele só deu opinião. Então tá bom, gente. Vamos em frente, que atrás deve vir gente. Eu nem sei mais se tem gente nessa porra pra vir. Mas tudo bem, vamos lá. Segunda-feira, mais uma semana, final de ano chegando. E o assunto do momento é o Flamengo e o Gugu que subiram, né? Mas eu não vou comentar nada disso. Primeiro porque o Gugu é uma redundância, eu já falei aqui na semana passada, né? Apesar de estar ocupando tudo isso aí. E o Flamengo é muito bom vocês não ouvirem a minha opinião sobre o assunto, porque mexe com futebol, e futebol mexe com paixão irracional. E eu não mexo com paixão irracional. Então, por favor, eu só quero dizer que é o seguinte... eu imagino aquela multidão ontem todinha, toda ela na rua protestando por a MP da Senzala, a MP 905. Eu estava imaginando aquilo. Já pensou esse pessoal todinho que está aí, que 80% deles são vítimas desse processo? Vocês imaginaram? É esse tipo de combate ao desemprego que esse modelo falido desse governo. É aquela história, você já viu quando você vai ver um filme novo, aqueles filmes de universitários americanos, de colegial americano que ninguém mais aguenta, de sessão da tarde, que você já sabe a historinha xaroposa, você já sabe tudo, já sabe o resultado. É a mesma coisa do processo da economia no Brasil. Você sabe aonde vai dar isso, porque é onde deu em todos os países. Inclusive a convulsão que existe na América do Sul é toda por causa disso. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o melhor negócio do mundo é previdência. A previdência é o melhor negócio do mundo. E muitos países fizeram isso, como o Chile. Qual um dos motivos que o Chile está desabando?
Porque começou a chegar a conta. Os caras estão há séculos nesse processo. Ou seja, é o melhor negócio do mundo, você vai pagando e o cara vai pegando o seu dinheiro, prometendo que vai te devolver ele lá na frente. Você não sabe nem se ele vai estar lá. Olha que negócio maravilhoso. Agora você imagina se todo mundo que tem aquela disposição todinha para futebol, não estou aqui falando de torcida não, por favor, tá? Não me fale de futebol não, porque é como eu falei, eu não mexo com paixão irracional, eu só fico com inveja de imaginar aquele público todo lutando por seus direitos. Do jeito que estava lá, apesar de ter havido um probleminha, alguma coisa normal, de aglomeração. Jogaram as bombas de gás lacrimogêneo, nada demais. Entre mortos e feridos, salvaram todos ali. Mortes tiveram do outro lado, houve homicídio, houve assassinato a sangue frio de um torcedor do mesmo time do Flamengo para o torcedor, mas a Globo encobriu tudo. Tudo. Houve homicídios, eu tenho vídeo aqui, tá, do homicídio. Quem está lá no grupo já viu, eu botei lá no grupo, assassinato a sangue frio, mas está tudo encoberto. Está tudo encoberto porque interessa isso. Eu imaginaria aquele pessoal de forma pacífica, ontem todo mundo com a camisa da mesma cor, poderia ser preta, não preta e vermelha, porque vermelho pode ser comunista, né? Então é o seguinte, todo mundo reivindicando pacificamente seus direitos, falando assim, nós não queremos mais isso não. Eu até estava falando com o André, e o André Rezende, lá do nosso grupo, que já fez parte aqui do negócio, ele falando assim, não, por um lado é bom esse processo aí, porque eu nunca tive um ajudante, porque pesa no meu orçamento. Eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista e poderia pegar uma menina lá, mas hoje eu tenho medo. E é verdade, ele está certo. Eu acho que a desoneração não pode ser vertical. Eu acho que a desoneração tem que ser sazonal. Por exemplo, profissional liberal para atividade que não tenha nenhuma interação física, ou seja, o cara não vai descarregar caminhão, não vai trabalhar fisicamente, é uma atividade de atendente disso, daquilo, de ajudante, auxiliar de escritório. Por que é que não se libera que o cara pague 80% do salário mínimo e tenha encargos mínimos? Porque na realidade é um pobre que precisa de um trabalhador, é alguém que tem necessidade e a pessoa também está precisando daquele empreguinho. Não é emprego para toda a vida, não é emprego para nada. É aquele emprego tipo, já que todo mundo gosta de copiar o modelo dos outros, né? Porque eu vou falar disso logo em seguida, é aquele modelo americano de que a pessoa estuda de noite, precisa de um dinheirinho de dia, tá difícil arrumar emprego, mas trabalha de atendente num consultório ali, 6 horas, 8 horas, só de atendente ali, na boa, vai ganhar 80% do salário mínimo. Ah, tá sendo explorada. Não tá sendo explorada não, é que aquele patrão que tá ali não tem condições de dar mais do que isso, porque ele também já vive no talo, é pelo faturamento dele. Agora não pode fazer isso para uma empresa multinacional que tem 10 mil empregados, um faturamento bilionário. Mas é isso que vai acontecer. Essa empresa vai botar todo mundo na rua e vai recontratar quem ela quiser nas condições que ela bem entender. Porque você desregulamentar o emprego, direitos trabalhistas, num momento igual a esse, é a mesma coisa que você mandar uma corda dialogar com o pescoço do enforcado. Olha o que você vai ter. Vocês vejam só. Olha o nível de... O Paulo Guedes cada dia muda. Antes da eleição, ele falou que em 6 meses o dólar ia estar a 3,20, o Brasil ia estar voando, a gente ia ter tanto emprego que a gente não ia saber o que fazer com os empregos. É só vocês aprovarem isso. E nego aprova isso, e aprova o outro, e cadê os empregos? Eles não vêm porque eles não vão vir mesmo. Eles não existem. Todos os processos de doação que eles fizeram da máquina pública, de empresas, todos eles estão provocando desemprego. A BR Distribuidora foi privatizada e os caras já estão pensando em cortar 30% do efetivo. Ou seja, se tinha 10 mil empregados, 3 mil vão para a rua. A conta é simples. Isso aí é o quê? Isso é gerar emprego? Desde 1996, o setor do petróleo é desregulamentado no Brasil
e o monopólio saiu da mão da Petrobras. Eu te pergunto, de 1996, tá, até hoje, quantas refinarias o setor privado fez no Brasil? O refino de petróleo não é um bom negócio? Então tá bom. Se não é um bom negócio, por que tem empresa querendo pegar as do governo? Aí agora a gente vende. Aí sabe o que acontece? Esse pessoal chega lá, manda 30% embora das pessoas. É mais desemprego. E por aí vai. É esse o sistema dele. Agora ele falou que com isso aí vai. Agora vai ter emprego de sobra. Não vai ter emprego de sobra. Porque o que faz ter emprego não é desregulamentação do trabalho, não é baixo, é atividade financeira. É o dinheiro circulando. Inclusive, eu quero saber para onde vai o crédito brasileiro daqui a uns dias. 60 milhões de pessoas, pelo menos, segundo os dados insuspeitos do Ciro Gomes, porque ele nunca foi contestado nisso por ninguém, mais de 60 milhões tocando pagode no SPC. Tá? Emprego informal. Renda informal. Por exemplo, 70% dos automóveis comprados no Brasil, ou mais, ou 80%, são na modalidade, 80% acho, são na modalidade de financiamento. Como você vai financiar um cara que está com o nome sujo? Não tem renda comprovada? Como é que vai ser feito esse crédito? Está na cara que vai naufragar. Por outro lado, a Previdência Social, ela precisa de novas pessoas, ela precisa de novos contribuintes. Quando você faz essa desoneração, quando você cria esse problema, o cara vai para a rua vender picolé. O cara vai para a rua para um estado de barbárie, de selvageria. Uma mais-valia onde nada vale nada. Quem vai bancar esse processo todo? Para onde vai? Toda a projeção que tinha de dinheiro para frente, falou muito bem o Ciro ontem, ela não existe. Por quê? Porque simplesmente eles fizeram uma progressão, talvez nem geométrica, mas aritmética, para frente, e ela não vai se concluir, porque vai haver um encolhimento. Porque simplesmente o emprego vai deixar de existir no Brasil. Só isso. Não tem mais nada, não tem milagre, não tem nada. É isso aí. O emprego vai desaparecer no país, porque é o que está acontecendo. Tá? O cara está vendendo tudo. Estamos vendendo nossas indústrias, empresas. Eu estava falando com o Marcelo, e o Marcelo falou assim: Rubem, usa essa analogia para mostrar a tragédia brasileira. Então é verdade. Eu vou usar essa analogia. Mas antes eu tenho que desmistificar uma coisa. Eu recebi um vídeo, e eu garanto que milhares de pessoas receberam um vídeo, até lá no grupo, aonde o cara começa aquelas verdades, aqueles vídeos cheios de meia-verdades desses coaches, esses sapos de lagoa que tem aí, esses fracassados que tem aí, que acham que falar com impostação de voz, falar alto, berrar, dedo em riste, isso daí significa alguma coisa. Para mim não significa nada. Aí o cara faz uma série de ponderações. Ele faz uma série de ponderações. A série de ponderações dele é o seguinte: vem cá, nos Estados Unidos não tem INPS, por que todo mundo quer ir para lá? Nos Estados Unidos não acontece isso, por que todo mundo para lá? Lá a previdência é privada, por que todo mundo quer ir para lá? Por que todo mundo quer ir? Aí vai falando isso, porque lá não tem isso, lá não tem aquilo, é o paraíso na Terra, sabe? Tudo. Aí é o seguinte, Aí, por último, quando ele fala tudo isso aí, toda a desregulamentação, a mão de obra escrava, toda a situação, o cara não ter garantia nenhuma no trabalho, mas todo mundo, aí mostra fotos do pessoal atravessando o México, indo para lá, claro, você quer o quê? Centro-americano desgraçado, a América Central numa situação pior do que a nossa, explorado há 200 anos. Tá? Aí é o seguinte, por que todo mundo quer ir para lá? Então é o seguinte, a gente não tem que mudar para os Estados Unidos. Aí ele acha que achou a frase da vida dele, né?
Todo idiota acha que achou a frase da vida dele. Nós não temos que mudar para os Estados Unidos. Nós temos que mudar o Brasil. Eu deixo claro, porque muita gente escuta aquilo ali e fica sem argumento. Olha só, a gente mistura alhos com bugalhos com caralhos e tem isso aí. O que acontece? Primeiro, que aquilo ali está cheio de meias verdades. E como eu sempre falo, repito, sou enjoado em repetir isso, uma meia verdade também é uma meia mentira. É um ponto de vista. Outra, tem coisas ali que são realmente interessantes. Não tem nada a ver com o produto da economia. Tá? Tem outras ali que não tem nada a ver com coisa nenhuma. A desregulamentação do trabalho, todo o sistema de trabalho dos Estados Unidos é uma tragédia. É uma verdadeira tragédia. O cara fala assim, o funcionário público não pode ser estável. Negócio. Ótimo, isso é para a gente discutir em outro fórum. Os Estados Unidos, você sabe por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é aquele cara, é aquele sujeito que tem um computador. Imagina você na sua casa, você tem um computador e tem uma impressorazinha HP jato de tinta que você comprou em 12 vezes na Casa Bahia quando você tinha crédito, que agora você não tem mais. Você tem aquela bodega lá. Aí a sua mulher fala assim, poxa, pegava bem uma geladeira nova, duplex, daquela bonita, daquela que a Ana Maria Brega tem lá no negócio. Quanto custa, mulher? Ela fala assim, vai lá e vê. 11 mil. Tem problema não, mulher. Print. Imprime o dinheiro, dá para sua mulher e ela vai lá e compra a geladeira. Carro, a mesma coisa. Casa de praia, a mesma coisa. Então, os Estados Unidos é a meca do mundo para esse ignorante, esse analfabeto, porque no final da Segunda Guerra, em 1944, houve um acordo chamado Bretton Woods, entre os aliados, numa situação em que o planeta estava revolto, em que os Estados Unidos fez ver ao mundo que o dólar era um padrão ouro, era um cheque de ouro, e ele poderia ser aceito em qualquer lugar. E desandaram a imprimir dólar, dinheiro falso. Enquanto isso, foram criando um arsenal atômico. Ou seja, o estelionatário começou a se armar. Você imagina um cara dando golpe na sua rua, mas se armando até os dentes. É isso que aconteceu. Os Estados Unidos foi se armando e dando golpe. Até que em 68, mais ou menos 67, foi peitado, principalmente por De Gaulle, por isso que você não ouve falar bem de De Gaulle em lugar nenhum, é visto como um francês mau, genocida, não. Foi o cara que encarou os Estados Unidos e falou assim, eu quero meu ouro de volta. E a Alemanha seguiu o negócio. E quando começaram a ver que eles não tinham ouro para devolver para todo mundo, eles acabam unilateralmente com o padrão ouro. Acaba Bretton Woods. E correm para ameaçar a Arábia Saudita, a família real lá, e criam o petrodólar. Hoje, 80, 90 bilhões de barris de petróleo, milhões de barris de petróleo, que são vendidos por dia no mundo, praticamente quase a sua totalidade são negociados em dólar, ou seja, eles ganham em toda a transação. Eles ainda estão podendo imprimir dinheiro e botar para fora. Então esse energúmeno que escreveu essa idiotice, essa imbecilidade, essa estupidez, ele deveria falar que os Estados Unidos têm uma situação melhor do que os outros países, porque o dinheiro dele impresso vale em qualquer lugar e compra qualquer coisa, inclusive a alma de idiotas igual a ele. Então é o seguinte, quando você diz não vamos mudar para os Estados Unidos, vamos mudar o Brasil, você faça isso. Faça um acordo de Belfort Roxo para substituir o Bretton Woods e mandar o mundo inteiro aceitar o seu dinheiro como se fosse ouro. E depois disso você cria o Petro-Real, em que todo mundo negocie, faça negociações em petróleo e negociações entre países com o real. Olha, eu vou te dizer uma coisa, para a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos têm, movimenta e mexe, a situação do país deles é caótica. Eles pagam um salário de merda para quem faz isso. Já pagaram muito bem. Hoje tem 40 milhões de americanos que não têm onde dormir hoje. Vão dormir em acampamentos. Eles ainda não recuperaram a tecnologia da favela, mas a gente vai levar para eles. Pode ficar tranquilo. Vamos mandar o pessoal da Rocinha, do Vidigal para lá,
para eles fazerem, porque eles já fizeram. O Central Park já foi a maior favela do mundo, aquele parque bonito que tem em Nova York, aquilo já foi. E vai voltar, porque meus amigos chineses e russos vão botar eles de volta lá. Pode ter certeza. Tem muito cara aí babaca indo para lá e que vai cair nessa. E eu sou adepto, sempre fui, do John Milton. Quando ele fala, na sua máxima, que eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. Eu prefiro ser alguém no Brasil, por mais que isso não me dê grande rendimento, do que limpar a merda dos outros. Tá? Não que limpar a merda seja uma coisa do outro mundo. Agora é terrível, né? O cara pegar um diploma de engenheiro, sair daqui poliglota, que ele acha que falar the book on the table é ser poliglota, e chegar lá ter que limpar merda. Para isso não precisa estudar, para isso basta dedicação e vontade de trabalhar, humildade para trabalhar, coisa que você não teve aqui. Então fica lindo ver essa classe média aqui e vir com esses conceitos babacas. E para vocês que acham lindo o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão fazendo no Brasil, você transfira para a sua vida cotidiana qual vai ser o nosso futuro, qual vai ser o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, o futuro do Brasil. Tá? Você imagina que você é uma mulher, você é uma dona de casa, mesmo você sendo homem, você imagina se no primeiro dia você vende a casinha que você tinha alugada. Não, eu vou vender essa casinha alugada porque com o dinheiro aí agora eu não preciso mais manter a casinha alugada, um cara lá botou luz, aí eu tive que tomar uma multa, no final das contas aquela casa alugada que me dava renda, aquilo é um problema, não tenho, não quero. Ah, meu carro eu vou vender porque eu vou pegar o dinheiro, vou aplicar em outra coisa. E é o seguinte, é mais lucro o carro não ser meu, porque já tem gente dizendo isso, que é bom você alugar carro, porque ter carro seu é besteira, você só está perdendo dinheiro. Ou seja, você dá dinheiro para o banco e ele pega, porque o banco tem uma vantagem, né, que você não tem. O banco vai lá e compra como frotista. Como também o Ciro disse ontem, compra como frotista, usa, aluga e depois ainda vende por um preço maior, porque ele não vende como frotista, ele deveria receber um selo e falar assim, esse carro foi de frota, tem que ser vendido por um preço abaixo do que foi comprado. Não, eles ainda vendem por um preço maior, porque eles têm um abatimento de 40% pelo menos no valor do veículo, como frotista, porque eles são isentos, para vocês verem. Mas tudo bem, aí a mulher vende o carro que está na porta de casa. Aí daqui a pouquinho ela vende a televisão. Aí ela vende a geladeira. Ela vende o fogão. Vende a casa onde está morando. Quando a mulher acaba, o que sobrou para ela vender? Todo mundo sabe, o corpo. Então nós estamos na mesma situação, gente. Nós estamos vendendo a casa alugada, nós estamos vendendo o carro, nós vamos vender a geladeira, vamos vender a televisão, vamos vender tudo, vamos vender a Petrobras, vamos vender a Eletrobras. Quando vendermos tudo, o que vai sobrar para a gente vender? O corpo, o lombo. Nós vamos ser escravos, porque nós não temos mais nada. Isso que é privatização. Isso que é essa privatização que estão aí. Vamos nos livrar dessa empresa porque está cheio de ladrão. Aí você, como estava doido para roubar lá e não consegue, você fala, é isso mesmo, vamos tirar isso da nossa frente, vamos acabar com isso. E você entra nessa. Aí o cara quer vender a Eletrobras, quer vender a Petrobras, já vendeu a Petrobras distribuidora, já vendeu refinarias, estão acabando com tudo. Por último, como a mulher que vendeu tudo que ela ganhou de herança, tudo que ela recebeu de herança, a mulher vendeu a casa alugada, vendeu o carro, vendeu a televisão, vendeu a casa, vendeu o teto para ela. Por último, a mulher só sobrou ir para um bordel e se vender, porque não tinha mais nada para fazer. Então, analogicamente, nós fazemos a mesma coisa. Nós vendemos tudo. A última coisa que vai sobrar para a gente é vender o corpo. A capacidade que a gente vai ter de trabalhar. Trabalhar em quê? Em serviço que ninguém quer, fazendo o que ninguém deseja. Nem para ele, nem para os filhos. É isso que estão fazendo com a gente. E você está batendo a mão no peito na rua, dizendo que você está feliz porque acabou com o comunismo. Que você nunca soube na vida o que era. Você nunca soube na vida o que era comunismo. Você não sabia o que era PIB e você ficava reclamando do PIB baixo.
O PIB está baixo. Olha, o PIBinho, ele não sabe nem o que é PIB. Não sabe de porra nenhuma, não sabe nada. Sabe absolutamente nada de coisa nenhuma. Mas o brasileiro consegue ficar íntimo de alguém em 5 minutos. E de qualquer assunto. Ele domina aquilo que é uma maravilha. Aí você só precisa fazer uma coisa. Pergunta para ele o que é aquilo. Não, o que é o PIB? Ele engasga, recolhe não sei o quê, aí daqui a pouco arruma briga com você. Ou então leva para o lado do futebol, porque como eu falei, é o melhor caminho de todos. Tá? Porque a insensatez e energumenice a elevada enésima potência. Então você não precisa nem discutir sobre o assunto. É assunto primitivo demais. E já tem esperto demais fazendo isso. Não precisa, gente. Então, não caia nessa história, não caia nessa conversa. Sendo você de direita, de esquerda, como eu já falei, o meu espaço não tem mais lugar para isso. A gente aqui não tem mais lugar para isso. A gente tem lugar para abrir os olhos e falar que é o seguinte, você sendo de esquerda ou sendo de direita, ou achando que esse conceito passado, ultrapassado, é o que vai resolver, não tem problema. Escuta o que eu estou te falando. Estão te passando para trás e inventando isso aí. Estão te passando para trás e inventando isso aí. Isso aí eu lembro uma vez que só para terminar, a minha esposa foi fazer uma cobrança com a minha enteada. E minha enteada é mais malandra do que a mãe. E a mulher chegou na cara de pau, estava devendo a minha esposa um tempão, devendo. Quando chegou lá, a mulher já chegou. E aí, tudo bem? E aí, como é que tá? Muita fofoca lá com seu marido, não sei o quê. A minha esposa já ia mordendo a isca. Tá? Já ia mordendo a isca. Minha enteada virou e falou assim, problema do meu padrasto é problema do meu padrasto. Ninguém tem nada com isso, não. Nós viemos aqui cobrar. Tá? Você tem aí o dinheiro para pagar a minha mãe? Ou a vida da gente não interessa a você, não. Mas o que acontece? Ela já estava caindo na conversa, como todo mundo cai. E o brasileiro cai nessa conversa mole, nessa mentirada, nessa história, disso, daquilo. Aqui não tem esquerda, não tem direita não, bicho. Aqui você vem aqui, nós estamos falando, nós estamos discutindo o Brasil, o nosso futuro. Como eu falei, é lamentável ver um governo fazer isso aí. A única salvação que tem para isso, você quer que esse governo caia? Não. Eu não quero derrubar governo nenhum, não. Eu quero que ele mude. Só isso. É o recado que eu tenho para hoje. Amanhã a gente volta, que tem muita coisa para a gente falar. A semana teve eleição no PT, mas aqui é uma coisa de cada vez, uma vez de cada coisa, porque a gente não tem pressa. O Brasil só está desmoronando, mas não vai sair do lugar. Fica tranquilo. A gente está por aqui, a gente vai continuar abordando esse assunto durante a semana inteira. Tá bom? Nós temos a semana inteira.